Obrigado, Valdir. Peço a todos que abram Mateus capítulo 27, os versos de 3 a 10. Aos primeiros domingos do mês, nós tratamos aqui de uma série chamada Celebração do Evangelho. Mateus capítulo 27, de 3 a 10. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 3 de Mateus 27. Então Judas, o que o traiu, vendo que fora Jesus condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa? Isto é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado, até o dia de hoje, campo de sangue. Na língua original é Aceldama. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. No Brasil, naquilo que alguns chamam de sábado de aleluia, que é o sábado seguinte à sexta-feira chamada Santa, tem-se por costume surrar um boneco. Alguns têm esse costume. Tamanho de um homem, boneco forrado de serragem, trapos ou jornal, pelas ruas de um bairro, e atear fogo nele, normalmente ao meio-dia. Essa foi uma tradição introduzida na América Latina pelos espanhóis e portugueses. Alguns queimam os bonecos em frente a cemitérios, ou perto de igrejas. E no Brasil é comum enfeitar o boneco com placas, com nome às vezes de políticos, de técnicos de futebol, ou mesmo de personalidades não tão bem aceitas pelo povo. Zagallo, quando perdeu a Copa de 74, não é? Tele Santana, quando perdeu a Copa de 82, algum político famoso, algum homem assim de moral muito reprovada na sociedade. E na cidade paulista de Itu, o boneco é detonado com bombas. É assim que as pessoas fazem com aquilo que retratam sendo Judas. Por que isso? Porque Judas é um personagem com o qual nós tendemos a não nos identificar com ele. Nós o criticamos. O povo o associa com as personagens que rejeita. O povo malha, surra, bate, queima e até explode Judas. E quem foi Judas? O nome dele, a forma hebraica, a forma grega do hebraico Judá. Ele é cognominado Iscariote, porque essa é uma expressão de duas palavrinhas, ish, homem, keriot, lugar de keriot. Judas, homem, de keriot. Judas, aquele que veio de Keriot. Judas foi discípulo de Jesus.
Ele é quem segurava a bolsa, onde as pessoas colocavam o dinheiro para ofertas para o ministério de Jesus como rabi, não é? Rabínico de Jesus. Eu não entendo muito bem por que Jesus deixou a bolsa justamente com Judas. Acho que esse foi um ato de misericórdia, um ato de graça. Um dia, no início da semana da paixão, da crucificação, Jesus estava em Betânia, lugar que ele gostava de ir, na casa de Marta, Maria e Lázaro. E Lázaro já havia sido ressuscitado. E Maria, antevendo que Jesus iria ser crucificado, ela apanha um vaso de alabastro que continha um unguento de nardo puríssimo, caríssimo, e ela quebrou o vaso, o unguento, e derramou aos pés de Jesus e enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos, de tal forma que encheu-se a casa do cheiro daquele unguento, aquele perfume. E Judas Iscariote, filho de Simão, que havia de trair a Cristo, disse assim: mas por que não se vendeu este unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava, subtraía furtivamente o que se lançava na bolsa. A certa altura, ele faz lá um acordo com os líderes religiosos judeus. Isso está aí no capítulo 26, nos versos de 14 a 16. A ideia era, ele identificaria Jesus Cristo com um beijo, e os principais sacerdotes, líderes do Sinédrio, dariam a ele 30 moedas de prata. Já mostra que Judas era alguém bastante ambicioso. Ambicioso não é a palavra, avarento. Não é? E assim, após o momento dramático de Jesus no Getsêmani, sabendo que vai morrer, momento de imensa angústia, ele agora saindo dali, ainda no Monte das Oliveiras, vem Judas. E Jesus faz a seguinte pergunta: amigo, a que vieste? Amigo, a que vieste? E ele beija Jesus, beija. Com isto ficou claro, assinalado, que aquele era o momento de ser levado Jesus, então preso, e foi isso que aconteceu, para ser julgado e, por fim, crucificado. Beijo. Este é Judas. O Senhor Jesus, então, é entregue a Pilatos para ser condenado. E aí tem o episódio do suicídio de Judas. O motivo pelo qual Judas quis devolver as 30 moedas de prata aos religiosos judeus está aqui no verso 3. Ele, tomado de remorso. A ideia é que a culpa exercia um peso massacrante, esmagador sobre ele. Ele tinha culpa. A consciência o acusava pesadamente. Aquele dinheiro começou a queimar na sua mão. Aquele gosto inicialmente doce passou a tornar-se amargo, repugnante.
E ele então vai aos sacerdotes, aos anciãos. E é interessante, ele faz uma confissão. Pequei traindo sangue inocente, nada mais gráfico, nada mais transparente, nada mais nítido. Pequei traindo sangue inocente. Toma esse dinheiro. E eles não aceitaram, e ele então apanha aquelas moedas e lança lá no templo, joga aquelas moedas. E os sacerdotes que não eram lá, falou que se cheirasse. Vem com aquela falsa piedade, com aquela justiça própria, sabe como? Quando a gente faz uma coisa muito errada, então você quer assim, caiar o sepulcro, entende? Pintar o sepulcro. Eles, o que eles fazem? Eles dizem assim, não é lícito deitar as ofertas no gasofilácio, no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Eles sabiam, né? Então, o que pegam aquele dinheiro e vão fazer uma obra social? Pegam aquele desvio, aquele dinheiro corrupto, aquele dinheiro manchado de sangue inocente, e vão fazer uma apologia política, uma obra social. Compram o campo do olheiro, fazem um cemitério para estrangeiros. Essa gente chega em Jerusalém, não tem onde ser sepultada, pessoal. Precisamos de um cemitério dos estrangeiros. E assim se cumpriu o que o profeta Jeremias, muitos séculos antes, havia profetizado. O que remorso de Judas o conduziu a que atitude? Seu remorso conduziu de volta a pessoa de Jesus Cristo. Ele foi encontrar-se com Cristo, ele foi à cruz, ele foi à origem da ferida, ele foi lá. Sabe, irmãos, é bom quando a gente vê alguém com consciência moral. Judas tinha consciência moral. Ou seja, uma consciência que o acusava, uma consciência suficientemente sensível para ser acusada. A consciência moral, ela nos diz, isso que eu fiz é certo, isso que eu fiz é errado, isso que eu fiz é honroso, isso que eu fiz é desonroso, isso que eu fiz é louvável, isso que eu fiz é abominável. Judas tinha consciência moral. Sentir culpa, em alguma medida, já é uma expressão de graça. Sentir culpa já é em si mesmo uma expressão da graça. Porque quando a pessoa não sente culpa, então o seu estado ainda é mais grave, a sua condição é mais profunda, mais arraigada. A palavra de Deus usa expressões como consciência cauterizada, consciência fria para isso. Mas a consciência moral não é tudo, gente. Caim, por exemplo, foi advertido por Deus de que estava irado e ressentido com o seu irmão, mas Caim, ele não refreou o seu orgulho, a sua ira. O que ele fez, mesmo advertido por Deus, foi ir adiante e matar seu irmão. Faraó também tinha uns arrependimentos assim momentâneos diante das pragas, diante das advertências de Moisés. As pragas iam
sendo derramadas. Ele então tinha uma espécie de movimento, de reconhecimento, mas mesmo advertido, ele mudava, ele era como uma onda ali, diga-se de passagem, uma tsunami, não é? Que vinha contra os hebreus. Era assim, até que ele foi tragado no Mar Vermelho. Esaú, irmão de Jacó, buscou arrependimentos com lágrimas. Eu acho interessante essa expressão de Hebreus 12, né? Ele buscou arrependimento com lágrimas, quis arrepender com lágrimas, mas ele não se arrependeu. Interessante isso. Algumas psicologias, penso que é sabido de todos, o que elas propõem é que você sublime a culpa. O que é sublimar a culpa? Você tentar passar por cima dela, ignorá-la, entende? Não focá-la. E eles fazem isso, ora, pedindo que você desvie o seu foco, dessensibilizando você em relação à culpa, desviando para outra linha, para outro foco, para outra, colocando sua energia, sua pulsão em outra direção. Ou que você varra a sua culpa para debaixo do tapete. Ou, ainda mais, eventualmente, tendendo a minimizar o seu erro, abrandando o seu erro, e fica lá a culpa intratada, sublimada, preterida, desviada, mas fica lá. Diferentemente da nossa tradição judaico-cristã, onde há a ideia da expiação, da culpa, antiga, tão antiga quanto Abel, em que você traz como ofertante pecador, reconhecido o seu pecado, reconhecida a sua culpa, legitimada, afirmada, confessado o seu pecado, você traz a vítima, o cordeiro, no altar. Sou pecador. A vítima é derramada para que haja expiação, tratamento da culpa. Judas não buscou expiação da culpa. Porque não há expiação sem substituto, sem um confronto com o seu pecado e tratamento. Jesus vai dizer que ele, no verso de João 17:12, que ele é filho da perdição. Filho da perdição. Então, é possível que haja culpa e reconhecimento de culpa sem arrependimento, irmãos. O que é arrependimento? Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos, ouviu o chamado de Cristo à fé e ao arrependimento, compartilhou da presença de Cristo durante bastante tempo, ouviu os seus ensinos, presenciou os muitíssimos sinais que Cristo fez. A despeito de tudo isto, Judas traiu a Cristo em troca de dinheiro. A palavra conversão pode ser descrita nas palavras de Cristo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Cristo começa o seu ministério fazendo esse chamado, arrependimento e fé. Significa confiança em Cristo. Fé é isto, confiança em Cristo. Agora, se alguém diz que Cristo é seu Salvador e fala dos seus pecados como se fossem coisas banais e nunca se entristece por causa desses pecados,
nunca toma uma posição em relação a esses pecados, não os trata na cruz, nós podemos dizer que há genuína fé. Então a palavra conversão descreve esse ato de o ser humano voltar-se para Deus, com essa inclinação nova dada ao seu coração. Essa é a razão porque nas Escrituras arrependimento e fé jamais são separados. Como uma moeda que tem dois lados, cara e coroa. Se só tiver um lado, é falsa. É preciso que tenha dois lados, fé e arrependimento. Essas duas coisas ocorrem paralelas, juntas. Uma confissão de fé batista do século XIX diz assim: arrependimento e fé são deveres sagrados e também graças inseparáveis. Inseparáveis. O Evangelho proclama que é necessário arrepender-se dos pecados e voltar-se em plena confiança para a cruz de Cristo. Há algo mais forte em Judas que o seu remorso. Há algo mais forte em Judas que o seu remorso. É o seu orgulho, a sua justiça própria. Ele tem um remorso, o esmagador peso da culpa, mas ele não tem o quebrantamento, a mudança de disposição, a mudança de inclinação, a mudança de mente, a mudança de orientação, a mudança de direção que o arrependimento implica. É importante a confissão. Sim, é importante a confissão, muito. A palavra grega para confissão é homologel, homo, logos. Mesma palavra. Falar a mesma coisa. Concordar. Quando eu confesso, eu estou dizendo a Deus: Senhor, é verdade, eu sou pecador, eu concordo contigo. Estou em absoluta concordância contigo. Sou pecador. Confessar é esse reconhecer, é esse afirmar a palavra, a verdade. Esse falar é muito importante. Na sexta-feira precisei atender um casal com bastante urgência e precisei dar a oportunidade. Pelo menos 45 minutos, o meu ouvido precisou estar bem aberto e a minha boca fechada. Porque tudo que eles precisavam fazer, primeiro era falar. E quando a gente fala, a gente coloca-se diante do espelho da verdade. Isso é importante. No mundo religioso, até o século XIX, as pessoas iam a sacerdotes, pastores, a clérigos, para fazer a sua confissão. A Igreja Latina, inclusive, fez o sacramento da confissão nos confessionários. As pessoas iam lá fazer a sua confissão. Aquele era um mundo de transcendências, um mundo de espiritualidade, de religiosidade. As pessoas iam, faziam as suas confissões ali. Não estou dizendo que todas essas práticas eram boas, não é isso que estou dizendo, mas essa era a realidade daquela época. O mundo moderno, a partir do século XIX, secularizado, as pessoas hoje vão a profissionais. Se antes eles eram ouvidos de graça, hoje eles precisam pagar uma consulta de 200, 300, 400... E alguns dos meus professores, 700, 800, 1.200 reais por consulta. Falar. A culpa está latente. Está ali, gritando.
E aí vem o desespero na hora da morte. Sabe por quê? Muitas reconciliações não consumadas. Judas, uma reconciliação não consumada. Porque como é que se reconcilia? Reconcilia-se quando eu e Valdino chegamos frente a frente, eu e você juntos, e ali nós, como Pedro e Jesus, face a face. Você com Deus, você diante da cruz de Cristo. Não há reconciliação sem esse confronto. E não havendo reconciliações não consumadas, sabe o que acontece? Se a pessoa tem a consciência moral, às vezes o que acontece com ela é álcool, drogas. Está com uma briga feia, de anos, de décadas, com o pai, com a mãe, com o irmão, com fulano, décadas, anos. Situações, culpa, aquele ato que não foi tratado, aquele ato desonroso, aquele adultério, aquela traição, aquele furto, aquela mentira, aquele ato deslavado, feito na calada da noite, não tratado. E o que vem? Drogas, álcool, comportamentos alienados. O que é comportamentos alienados? Que a pessoa busca sair da realidade. A alienação é sair da realidade. Comportamentos obsessivos, para que esqueça aquilo, investe obsessivamente naquilo. Obsessivo. Às vezes, insônias, barbitúricos, ansiolíticos pesados, outros problemas de saúde, inflamações no aparelho digestório, dores crônicas. O salmista diz que enquanto ele pecou, ele não confessou, enquanto ele estava debaixo da acusação da sua consciência, da culpa, e ele não confessou, não tratou o seu pecado, o que aconteceu com ele? Dizer, envelheceram os meus ossos. Envelheceram. Ele vai dizer, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ali no sul de Israel, às vezes fica verde, né? Quando chove, vem um fenômeno ali que umidifica, trata aquela região e fica verde, mas de repente vem novamente um período seco e aquilo fica um deserto seco. E o salmista diz que enquanto ele não confessou e tratou o seu pecado, envelheceram os seus ossos e o seu vigor se tornou em sequidão de estio. Sabe, meus irmãos, e você que nos ouve, você que vai nos ouvir pela essa palavra que será transmitida, o lugar por excelência para você reconciliar-se com Deus e com o seu próximo é a cruz de Cristo. Judas é um personagem com o qual nós tendemos a não nos identificar, é verdade, mas será que nós não temos traído a Cristo? E muitas vezes, e por preço ainda menores, e por menos moedas de prata ou de estanho,
ou de bronze, ou de alumínio. Judas não preferiu abrigar-se na misericórdia de Deus e ir até Cristo suplicando-lhe o perdão. E por que ele não proferiu uma súplica de confissão de pecados? Por que ele não dirigiu-se ao Senhor e não suplicou o perdão do Senhor pelo seu terrível pecado? Porque o arrependimento, gente, leva-nos ao ponto de origem. O arrependimento leva-nos à ferida inicial. O arrependimento leva-nos ao primeiro ofendido. O arrependimento nos leva ao altar com o Cordeiro. O arrependimento nos leva a tratar a ferida junto à cruz de Cristo. Lançar as 30 moedas. Reconhecer que pecou traindo sangue inocente. Cometer suicídio foram manifestações de remorso, do fardo massacrador, esmagador da culpa, mas não manifestações de um genuíno arrependimento. Porque é possível que pessoas tomem atitudes drásticas, debaixo de confissão de que estão em pecado e ainda assim não se quebrantarem humildemente diante de Deus. Então Judas não se enforcou porque se arrependeu, porque experimentou a metânia ou metanoia, não sei como você prefere pronunciar, metânia, metanoia, mudança de mente, mudança de coração. Ele se enforcou justamente por haver não preferido o desafiante, porém libertador, caminho do arrependimento. E é isso que faz a diferença entre ele e Pedro. Jesus vai estar com Pedro. Pedro, depois que negou a Jesus, negou trivialmente, negou de uma forma banal, mas de uma forma veemente ainda assim, vergonhosa. Pedro foi estar com Jesus, frente a frente. A gente tem uma expressão, né? Tete a tete, né? É isso, né? Tete a tete. Com Jesus. Pedro, tu me amas? Uma vez. Pedro, tu me amas? 2 vezes. Pedro, tu me amas? 3 vezes. Pedro responde: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Você quer se livrar da cruz? Então vai ficar com a culpa. Você quer se livrar da culpa? Vá à cruz. É a expiação dos nossos pecados, está na cruz. Essa é a doutrina da reconciliação. O apóstolo Paulo diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, irmãos, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Que nós nos reconciliemos com Deus. Apresentando a Ele os nossos pecados, em confissão, em renúncia, em disposição. E não com esse coração que tem remorso, mas que tem uma coisa maior, que é esse orgulho, que mantém a pessoa no caminho da destruição, em que não há reconciliação, porque não há quebrantamento, não há humilhação. E sem humilhação não há arrependimento, sem mortificação.
é preciso morrer com Cristo na cruz. Já estou crucificado com Cristo, disse o apóstolo, já estou crucificado. Se não for a cruz buscar o arrependimento, irmãos, sabe o que acontece? Do contrário, a pessoa pode preferir o suicídio ao arrependimento. Pode preferir. E a história está cheia de exemplos assim. Vai até o fim, carregando os seus baús de culpa, os seus baús de pecados, não tratados, não reconciliados, não perdoados, não purificados. Não há expiação da culpa longe da cruz. É lá que nós podemos nos reconciliar com Deus. E crucificados na cruz com Cristo, podemos nos reconciliar com o próximo. Perdoa-me, irmão. Eu pequei contra você. Foi grave o que eu fiz. Estou aqui pedindo o seu perdão. Que o Senhor nos abençoe. Ó Deus, concede-nos a graça do genuíno arrependimento que sara, que cura, que restaura. O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Não permitas que dentre nós haja quem prefira seguir adiante debaixo do fardo esmagador do pecado, mas sem expiá-lo em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos. Amém.